O Fluminense foi multado, mas não é só notícia ruim, tá bom? Porque parece que o Thiago Silva pode estar de volta ao Fluminense, tu vai entender no vídeo de hoje. Além disso, a gente vai falar sobre o Sampaoli processando, acionando na justiça o Craque Neto e também sobre uma crítica que o Abel Ferreira recebeu por parte do Real Madrid. É isso mesmo? No vídeo de hoje, deixa o teu like, te inscreve caso tu não me conheça, Nicolas Correia, bora pros assuntos. A primeira coisa que eu queria te informar é que o Fluminense foi multado. Nicolas, por que foi multado? Olha comigo a matéria que saiu. O Fluminense foi multado pela Conmebol por uso de sinalizadores por parte da torcida e por falta de estrutura para a transmissão do jogo. As multas somadas dão 8,3 mil dólares, ou ali aproximadamente 41 mil, né, e 200 reais. Essa é a multa que o Fluminense recebeu por conta de utilização de sinalizadores por parte da torcida e por uma falta de estrutura ali para a transmissão dos jogos, tá? A gente está falando da Libertadores. Então, está aí, vocês sabem agora que o Fluminense foi multado. E aí eu vou te perguntar o seguinte, essa multa que o Fluminense recebeu foi alta? Foi baixa? A Conmebol está certa em multar o Fluminense assim, nesse valor? Está certa por eles utilizarem sinalizadores ali dentro do Maracanã? Por faltar um pouco de estrutura, né, segundo a Conmebol. Eu vi muitas pessoas comentando aí que os times argentinos eles fazem uma festa até maior, utilizam sinalizadores, fazem coisas até mais absurdas, né? E não recebem essas punições todas que os clubes brasileiros estão recebendo. Tu concordas com isso? Deixa aí nos comentários. Mas nem só de notícia triste há de viver o torcedor do Fluminense. Confere comigo a notícia que saiu a respeito do Thiago Silva. Mas antes eu vou te perguntar o seguinte. Tu gostarias que o Thiago Silva retornasse para o Fluminense? Você, torcedor do Fluminense, gostaria que o Thiago Silva retornasse? Ou aí, torcedor de qualquer time do Brasil, gostaria que o Thiago Silva retornasse para o futebol brasileiro? Elevaria o nível do futebol brasileiro? A gente sabe que o Marcelo já retornou. Agora possivelmente o Thiago Silva. Tivemos o retorno do Gerson também. Tivemos aí também a vinda do Luis Soares, né? Mas a respeito de Thiago Silva, a matéria que saiu foi essa. O Chelsea não pretende dificultar a saída de Thiago Silva, caso o zagueiro queira sair do clube e voltar para o Fluminense. Ou seja, o Chelsea ali não vai se mover para segurar o Thiago Silva dentro do clube. O Chelsea que está passando por uma reformulação, o Chelsea que está contratando jogadores jovens, ou seja, vai se desfazer de algumas peças, né? O Thiago Silva é uma peça benquista pela torcida, né? A torcida gosta muito, é muito querido pela torcida, mas o clube entende que talvez, se o Thiago Silva quiser sair, ele pode sair tranquilamente para ir para o Fluminense, porque o que ele tinha de cumprir ali no clube, ele acabou cumprindo, então o Chelsea não vai tentar segurar, apesar da qualidade técnica que todos nós sabemos que o Thiago Silva vem mantendo, apesar da idade, vem mantendo uma qualidade boa. Mas esse momento é de reformulação para o Chelsea. O Chelsea está contratando jogadores jovens, como o Mudryk, por exemplo, né, e vai se desfazer de algumas peças. A gente sabe que quando o Craque Neto quer criticar alguém, ele não poupa as palavras. As palavras ali não são poupadas. Se for para chamar alguém de X, ele chama de X. Se for para chamar alguém de Y, ele chama de Y. E algumas pessoas até se questionam se ele não se importa muito com as consequências. Mas parece que agora tem uma consequência. Você concordando com o Craque Neto ou não, parece que o técnico do Flamengo decidiu agir contra esse ímpeto, né, contra essa particular característica do Craque Neto de ser incisivo em suas palavras. O técnico do Flamengo, o Sampaoli, o argentino Sampaoli, decidiu acionar a justiça para ir contra o Craque Neto. Então vamos ver aqui, a notícia que saiu foi a seguinte: Jorge Sampaoli acionou Neto na justiça. O treinador do Flamengo quer que o apresentador esclareça uma acusação de né, cismo que fez contra ele em programa na Band. Contexto. No último dia 18, quando comentou a contratação de Sampaoli no Flamengo, Neto afirmou ser contra a volta do técnico ao futebol brasileiro. Segundo Neto, o ex-atacante Serginho Chupala disse em conversa com ele que o argentino teria tratado mal Azul, preparador de goleiros do Santos. O apresentador deu a entender que houve cismo. Abre aspas para o Craque Neto. Ele foi no Santos. Nunca cumprimentou ninguém. Nunca falou português. Esse baixinho, esse idiota, né? Isso aí é uma vergonha. Aí ele faz uma ofensa aqui, né? Enfim, a mais exacerbada. E o Craque Neto fala que ele não sabe nada da bola. É uma vergonha o Flamengo contratar um cara desses.
No Santos, o Serginho Chupala disse: Neto, eu ia dar uma cabeçada nele. Ele acaba com os funcionários. Ele acaba com a vida das pessoas no esporte. E tem gente que paga pau para ele, disse o craque Neto. Então, observando essa declaração que o craque Neto disse, a partir de uma conversa que ele teve ali, o Jorge Sampaoli decidiu ir na justiça, né, acionar o craque Neto na justiça para que ele esclareça que história é essa de fato. Enfim, não, tu vai querer me imputar as coisas aqui, então tu vai esclarecer na justiça. Tá certo o craque Neto de fazer essa crítica incisiva, ou não, tá certo o Sampaoli de ir na justiça cobrar as palavras que o craque Neto tem dito. Não só sobre o Sampaoli, tá? Já disse sobre muitas pessoas, né? E ele sempre tenta falar com muita propriedade, né? E nesse caso tentou aqui, mas somente pela justiça a gente vai descobrir o desenrolar dessa história, mas o fato é que o Sampaoli foi ali buscar os seus direitos. E por último, parece que o Endrick não está tendo um bom rendimento no Palmeiras e tem um culpado. Há um culpado, esse culpado tem nome, tá? Ele tem nome. E qual seria o nome desse culpado do baixo rendimento do Endrick? Abel Ferreira. Sou eu que estou falando isso? Não, é o próprio Real Madrid. Vamos entender o que está acontecendo aqui. O Real Madrid entendeu que o esquema tático de Abel Ferreira no Palmeiras não valoriza as características de artilheiro, né, do Endrick. Aí o que acontece? Os dirigentes, né, do clube do Real Madrid, o clube merengue, consideram que o Abel Ferreira explora mal o potencial da joia de 16 anos. Eles acreditam que a movimentação de Endrick é limitada pelo treinador português, o que acaba prejudicando seu faro de gol. Por conta disso, o Real Madrid mantém a paciência e passa confiança e não se incomoda, né, com a fase reserva do garoto. Não há qualquer pressão no clube sobre o atacante. Então, né, ali dito e claro, né, parece que os dirigentes do Real Madrid, né, a instituição, os dirigentes, né, estão entendendo que se o Endrick está com baixo desempenho, chega a ser reserva, a culpa é do Abel Ferreira, que tem um esquema tático ali, e ali eles não fazem uma crítica, tá, o esquema tático do Abel Ferreira, mas basicamente deixam entender que, esse esquema não está favorecendo o Endrick, que é por isso que ele está embaixo, então a gente não está pressionado por conta disso, a gente tem paciência, quando ele chegar aqui a história vai ser outra, então se vocês estão criticando o Endrick aí, falando que ele não está fazendo gol, falando que ele é reserva, falando que foi uma péssima contratação para o Real Madrid, calma, que ele só não está se encaixando nesse esquema de jogo do Abel Ferreira, porque esse esquema de jogo do técnico português limita muito a joia que nós compramos. É isso que o Real Madrid está basicamente dizendo. E aí tu concorda? Esse esquema do Abel Ferreira, ele realmente prejudica o Endrick? Seria melhor o Endrick logo ir embora então do Brasil? Então não pode por conta da idade, né? Mas o que acontece é que o Abel Ferreira conseguiu levar o Palmeiras a muitos títulos, né, e a muitas conquistas, não só títulos, mas conquistas também, né, dentro e fora de campo. Então, assim, é bem difícil mudar, né, o Abel Ferreira dali por conta do Endrick, né. Apesar do Real Madrid já ter comprado, né, apesar de ser uma joia do clube, o Abel Ferreira tem um total controle ali do elenco, né? Ao que parece, aquilo que nós observamos. Bom, é isso que eu queria comentar contigo. Deixa o teu like, inscreva-se porque é muito importante. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.